Boa tarde a todos presentes. Queria dar boas-vindas a todos. E aí, um comunicado muito importante. Vou fazer um teste essa semana. Eu estou gravando essa reunião, ok? Eu estou gravando. Evidentemente que os vídeos de vocês estão desligados, não vão aparecer, mas vai aparecer tudo que eu mostrar e tudo que eu falar. E, eventualmente, tudo que vocês falarem também. É importante que vocês dêem um consentimento de vocês, tá? Então, eu queria saber se tudo bem, se vocês concordam com isso, porque senão eu posso até ser alvo de um processo judicial, já fui avisado aqui pelo Google. Então, por favor, todos aí coloquem o seu ok, por favor. Quer dizer, se não concordar também avisa, né? Eu paro. Mas eu preciso que vocês deem um ok, porque depois, se houver um processo judicial, eu tenho provas que vocês concordaram. Imagino que eu não vá ter problema. Se alguém não concordar, é só não falar nada que aí não vai aparecer, né? Então, mas eu recebi notícias de gente que não consegue entrar no aplicativo, então, disponibilizando, a ideia é pôr esse vídeo no YouTube e aí as pessoas poderem acompanhar um pouco, né? Se não ao vivo, pelo menos um vídeo do que a gente está fazendo, né? Além de ser, logicamente, um registro também. Ok? Muito bem. Então, todo mundo aí entrando, deixa o seu ok aí, se concorda que vai ser gravada a reunião, tá? Importante para mim. Muito bem, vamos lá então nos nossos queridos vetores, né? Como que foi, assim, o reencontro com ele? Foi amigável? Até coloquei mais vídeos justamente para poder vocês detalharem mais, né? E aí aqueles que tiverem dúvida, conseguir solucionar essas dúvidas. Ah, esqueci de perguntar, todos me ouvindo, beleza? Tudo bem? O som tá legal? Ok. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos começar sem muitas delongas. Estão vendo a minha tela aí? Eu estou aqui com a questão número 1 aqui, a tela, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Então, essa primeira questão é uma questão, na verdade, de composição de velocidades. A gente tem aqui, eu até coloquei aqui os três vetorezinhos que a gente tem. Eu chamei o vetor A de velocidade do avião, em relação ao vento, porque em relação ao solo é o que a gente vai determinar, né? Ele quer saber o ângulo entre a direção para a qual o piloto deve apontar o avião, né? Então, é isso, na verdade, que a gente vai determinar, na verdade, o ângulo do vetor A, esse vetorzinho A aqui. O vetor B é a velocidade do vento em relação ao chão, né? O Bzinho aqui está em azul. E o C, que é o vetor velocidade resultante em relação ao solo. Então, veja, a pessoa, ela quer voar para o norte, veja. Ela quer voar para o norte. Eu coloquei aqui a Rosa 200 aqui, só para orientar os nossos desenhos. Todos os vetores desse conjunto vou fazer com essa orientação. Norte em cima, sul embaixo, leste à direita, oeste na esquerda, tá? Então, nosso avião ele quer ir para o norte, então por isso que a velocidade dele em relação ao chão
é o vetorzinho C, tá? Só que ele tem um vento soprando a oeste, né? Que é o B aqui, ó. Então, o que que ele tem que fazer? Para compensar o vento que está soprando para o oeste, né? Vento 100 km por hora, soprando para o oeste. Então, para compensar isso, já que ele quer ir para o norte, ele tem que orientar um pouco a leste, né? Ele tem que ter uma componente do vetor, depois a gente vai falar de componentes, né? Para leste. Então, não adianta só ele colocar norte. Se ele colocasse só para o norte, ele ia acabar viajando um pouco para leste, para o oeste, né? Não é o que ele quer. Então, ele tem que inclinar para o leste para compensar o vento que está para o oeste. Ok? Bom, de forma que a soma vetorial do vetor B com o vetor A deu vetor C. E aqui está somado por aquela regra do polígono, né? O vetor B, aí no final do B eu começo o A, né? E a soma dos dois é, o vetor C aqui, ok? Inclusive, deixa eu até colocar aqui, o vetor, a soma vetorial, né? A expressão de soma vetorial. Opa, a gente tem que o vetor C, nosso vetorzinho C, C é igual ao vetor A mais o vetorzinho B. Vetor B. É isso que eu fiz. Muito bem. Não, Marcos. O vetor A, eu escrevi aqui, ó, é a velocidade do avião em relação ao vento, tá? Velocidade, ou seja, de certa forma, que você falou a palavra força, na verdade a palavra X é velocidade, tá? É a velocidade que o avião tem sozinho, ignorando o vento, tá? Quer dizer, se não tivesse vento, tá? E o avião tivesse com essa inclinação vetor A, ele ia voar na reta do vetor A. Só que como tem o vetor B, que é o vento, aí ele segue na linha do C, tá? Ok? Muito bem. Então, aí, vejam, é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Eu estou somando vetor A com o vetor B. Por que que é um triângulo retângulo? Porque aqui é a direção oeste e aqui é a norte. Norte com oeste forma 90 graus. Então, triângulo retângulo. E o vetor resultante, no caso é o C, né? Mas eu não quero, na verdade, eu quero descobrir o C aqui, o resultante, que na verdade é o cateto, né? Como os vetores são perpendiculares, né? Aí a gente vai entrar com o teorema de Pitágoras, né? Aliás, deixa eu até colocar ele aqui, que eu não coloquei. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Vocês devem ter visto isso nos vídeos, toda vez que os vetores são perpendiculares, né? Então, ó, para vetores perpendiculares, temos, né? Isso só serve para vetores perpendiculares, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No caso aqui, o A é que está aqui na frente, porque o A que é a hipotenusa, né, gente? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Bom, então a gente tem aí que o 300 ao quadrado, o 300 é a velocidade do avião,
no caso a hipotenusa, né? Velocidade do avião. 300 é igual a 100, que é a velocidade do vento, que é o primeiro cateto, Bzinho aqui, né? Mais o C, que é a velocidade resultante, né? Então, nós vamos lá, 300 ao quadrado dá 90 mil, 100 ao quadrado dá 10 mil, mais C quadrado, passa C quadrado para lá, joga-se 90 mil para cá, e aí a gente vai ter um C quadrado igual a 80 mil, C raiz disso, né? Raiz de 80 mil. Fácil. Nossa, vai falar assim, nossa, raiz de 80 mil, como é que eu vou obter isso? Fácil. 80 mil é 8 vezes 10 à quarta. Use a notação científica a seu favor, né? 8 vezes 10 à quarta. Raiz quadrada de uma potência, você divide o expoente, né? Então, 10 à quarta dividido pelo índice da raiz, que é 2, vai dar esse 10 ao quadrado aqui. E 8, para quem não lembra, se você fizer a decomposição do 8, ele é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, então vai dar 2 raiz de 2, né? Vai dar 2 ao quadrado vezes 2. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui para a gente lembrar. Ele é 2 ao cubo. Esse equation. Vou errar aqui. Aí. 2 ao cubo, né? E esse 2 ao cubo viraria 2 ao quadrado vezes 2. Ao quadrado vezes 2. Aí esse 2 ao quadrado, ele sai da raiz, né? Aí aparece esse 2 aqui, né? E sobra um 2 lá dentro da raiz. Ok? Então, por isso que ficou 2 raiz de 2. 2, 10 ao quadrado é 100, né? 2 vezes 100, 200. Esse 200 aqui. E raiz de 2, para quem não lembra, é umas raízes boas a gente decorar, né? Raiz de 2 é 1,4. Por isso que está 1,4 aqui. Tá? 200 vezes 1,4, então a gente vai ter 280 quilômetros por hora. Bom, mas não é isso que ele está querendo. Na verdade, ele está querendo o ângulo entre a direção para o qual o piloto deve apontar o avião, que é o vetor A, essa direção do vetor A, e a direção norte-sul, tá? A direção norte-sul é a direção do vetor C. Então, na verdade, ele está querendo a direção entre o vetor A e o vetor C, ok? É esse ângulo aqui. Deixa eu buscar um negócio para marcar ele aqui, peraí. Vou pegar emprestado um negócio aqui. Aqui. Vou marcar o ângulo ali que eu esqueci de marcar. Opa. Então, é esse ângulo aqui. Opa, vamos girar aqui para ficar mais bonitinho. Isso. É esse ângulo que ele está querendo. Ok? Esse ângulo ali que eu vou chamar de θ. Tá? Seria esse ângulo θ ali. Ok? Deixa eu até jogar ele lá. Dar um nome. Chamar ele de θ aqui. Vamos botar o θ. Todo mundo sabe onde fica o θ. Θ. Aqui nos símbolos, ó. Símbolo. θ, tá aqui.
Agora você vai falar, teta. Teta teimoso. Aqui. Isso. Pronto. Então, é esse ângulo teta aqui. Ok? Bom, a gente tem que achar esse ângulo teta. Aí vocês podem usar a trigonometria. Vocês podem usar seno, cosseno, tangente, o que vocês quiserem, né? Lembrando que, vou até dar uma adiantada aqui, né? Quem não viu isso aqui ainda, quem não lembrou, vale a pena lembrar, né? A gente tem aqui o cateto jacente, né? Que é o cateto que fica juntinho do ângulo, né? O cateto colado, coladinho no ângulo, que é esse cateto aqui. O cateto oposto, né? Que é o que está do outro lado, é o cateto afastado, né? E a hipotenusa, o maior lado. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. É isso que a gente tem que lembrar aqui. Ok? Então, no nosso caso aqui, ó, a gente tem aqui o cateto oposto é o B, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. Qualquer uma das três relações trigonométricas que vocês usarem funciona bem, tá? Eu usei tangente. Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então, o oposto é o B, adjacente é o C. Então, vai dar B sobre C, o B é 100, o C é 280, e aí a tangente é 0,36, tá? E aí, ele fala aqui, ó, tem uma série de valores aqui. Ah, inclusive a raiz de 2 estava aqui, né? Esqueci. Ele dá a tangente de 18, que é 0,33, e a tangente de 36, que é 0,73, né? Então, por aproximação, a gente tem aqui a tangente de 38, que é 0,33. Então, aqui deu 0,36, tá? Tá dentro. Então, por isso que é a letra E. Ok? Perguntas? Tranquilo? Pessoal, para quem chegou um pouquinho atrasado aí, eu estou gravando essa reunião, ok? Se alguém tiver algum problema com isso, por favor, fique calado. É só não falar nada que esses não vão aparecer, né? E aí não tem como reclamar depois, né? Mas o consentimento de vocês é importante. A ideia é passar o vídeo para o YouTube depois. Muito bem. Beleza? Então vamos para o 2, então. Gente, não fica com vergonha de perguntar, não, tá? Pode perguntar escrevendo, pode abrir o microfone aí e perguntar, que eu estou ouvindo aqui. Pode falar aí que eu escuto aqui, tá? Tranquilo. Bom, vamos lá no 2. A figura até saiu do lugar aqui. Deixa eu colocar no lugar de novo. Acabei fazendo umas modificações aqui. Bom, então a gente tem aí um barqueiro que quer atravessar um rio, que possui 8 metros de largura. Então, eu desenhei aqui o rio. Está aqui a coordenada Y, que seria, então, 8 metros de largura, tá? Esses 8 metros aqui, para chegar até outra margem. A correnteza tem uma velocidade 0,3, a velocidade das águas. Então, é o vetor VC aqui, ó, roxinho. Quer dizer, a velocidade da água em relação à margem do rio. E o barqueiro leva 20 segundos para fazer a travessia. Então, ele vai sair aqui do ponto A,
e vai chegar, na verdade, no ponto C, por causa da correnteza. Se não tivesse correnteza, ou seja, se fosse uma lagoa, né? Ele saía de A e ia chegar em B, né? Mas como tem a correnteza, ele vai chegar lá no ponto C, tá? E ele leva 20 segundos para chegar lá. Muito bem. Aí ele pede para a gente apresentar esses vetores. VC, velocidade da correnteza, tá aqui também, tá? VB, velocidade do barqueiro, então VB é esse aqui, ou esse aqui, tanto faz. E a velocidade restante VR, então, que é essa aqui, é o verdinho. É apenas uma sugestão de resposta, gente, porque nada impede você desenhar em outras possibilidades, né? Você poderia desenhar o VB para baixo, só que aí a restante é dar para baixo também, né? Você poderia desenhar o VC para a esquerda, aí a restante ia ser para a esquerda, enfim. É só uma sugestão, tá? Vejam que aqui eu estou somando os vetores pelo método paralelogramo, né? O vetor VB, que é a velocidade do barco, está começando aqui, vem para cá. Velocidade VC, velocidade da correnteza, está aqui. Elas estão unidas pela origem, né? Diferente do lado de cima, do número 1, que eu somei pela regra do polígono, voltando, colocando a origem do segundo vetor no final do primeiro, né? Que é esse caso aqui. Aqui não. Aqui eu estou colocando a origem dos dois vetores no mesmo lugar. E aí eu vou puxar uma paralela daqui, uma paralela de lá, e vou traçar a diagonal, que vai ser a resultante, que é o meu VR. Tá? Então, a letra A era para fazer um desenho como esse aqui. Não precisa ser assim, não, tá, gente? Pode ser esse aqui mesmo. Mais simples. Eu coloquei isso aqui só para ajudar a gente a entender melhor, tá? Beleza. Aí na letra B, ele pergunta: em qual posição ria abaixo o barqueiro chega a outra margem em relação ao ponto oposto ao de partida? Então, lê com calma essa pergunta. Em qual posição ria abaixo o barqueiro chega a outra margem, né? Em relação ao ponto oposto ao de partida. Então, em que ponto que ele vai chegar? Ele vai chegar no ponto C, tá? Em relação ao ponto de partida, em relação a B, tá? Então, ele está querendo, na verdade, saber a distância entre B e C, é isso que ele está querendo. Ok? Muito bem, então vamos lá. Aqui vai entrar aquela história que eu falei com vocês, da independência dos movimentos, tá? Uma velocidade perpendicular e uma força perpendicular não afeta a outra. Então, vejam, apesar de serem velocidades que agem no mesmo corpo, no caso aqui, o barquinho, VC é independente de VB, ok? Isso é importante. VC e VB são independentes, tá? As velocidades são independentes. Deixa eu escrever isso aqui. As velocidades VC e VB são independentes. Esse é o princípio da independência de Galileu, que a gente já comentou, foi semana passada? Foi semana passada, né? Que eu até mandei um pouquinho de explicação depois para vocês, né? Bom, e aí vem uma questão seguinte. Qual a velocidade que importa para ele chegar do outro lado? Ou, colocando de outra forma, VC, a velocidade da correnteza, altera o tempo que a pessoa demora para atravessar o rio? A resposta é não, não altera. Como eu disse, são independentes. Então, olha, para ir a outra margem, ou seja, para atravessar o rio, importa apenas VB, tá?
Só a velocidade do barco é importante. Então, por isso que eu vou usar, e aqui eu vou usar distância igual a velocidade vezes tempo, tá? Opa, eu coloquei VC, mas na verdade é VB, desculpa. Correnteza. Ah, não, tá. Não, nossa, gente, viajei aqui, peraí. Estou falando uma coisa quando na verdade ele tá perguntando é outra, né? Em qual posição do rio abaixo o barqueiro chega ao outra margem? Ele está seguindo essa reta X aqui. X. Então, na reta X, qual a velocidade que está paralela a X aqui, que é o que eu estou querendo? É o VC, não é o VB, não. Falei VB, desculpa. É o VC, tá? Então, o que importa aqui é o VC, tá? Então, o x, que é essa distância aqui, igual a velocidade vezes tempo. A velocidade da correnteza é 0,3, o tempo que ela gastou é 20 segundos, então dá 6 metros. Então, essa distância x aqui é 6 metros, tá? Então, morreu aí a letra B. É só isso, né? A letra C, calcula a velocidade do barco em relação ao rio, ou seja, em relação à água. Tá, velocidade é distância sobre tempo. Vejam, agora eu vou calcular aqui a velocidade do barco em relação ao rio, que é o nosso VB, né? Vejam que ele chama de VB aqui, ó, velocidade do barqueiro, né? Velocidade do barco em relação ao rio. Não é em relação ao solo. Em relação ao solo seria o VR, tá? Mas em relação ao rio é o VB. O VB conta para mim o tanto que ele andou aqui, ó. Distância sobre tempo. A distância que ele andou na direção de VB é 8 metros. Em quanto tempo? Em 20 segundos, que é o tempo que ele gasta para atravessar o rio. Então, ele anda 8 metros em 20 segundos. Então, 8 por 20, 0,4 metros por segundo. Então, quer dizer que a velocidade dele é 0,4 metros por segundo. Ok? Perguntas? Tudo certo? Tudo bem, tudo bem? Todo mundo de acordo? Ok. Bom, não está dando dúvida. Então, vamos embora. Continuemos. Bom, vamos lá. Então, aqui no número 3, a gente tem um campeonato de arco e flecha. E a gente tem dois arqueiros atingem o alvo ao mesmo tempo, né? Então, aí a gente tem aqui, ó, o F1 e o F2. O F1 foi disparado por um arqueiro, o F2 foi disparado pelo outro arqueiro, acertaram a maçã que está lá no meio. Marque a alternativa em que o módulo sentido da força resultante na maçã está correta. Módulo e o sentido da força resultante. Né? Resultante. Bom, eu vou fazer com vocês por decomposição, tá? Poderia ser feito também pelo método do paralelogramo, com aquela lei dos cossenos. Depois eu vou fazer um exercício usando ela, tá? Esse aqui eu vou fazer por decomposição. Por que eu vou fazer por decomposição? Porque ele me deu isso aqui, ó. Ele me deu seno e cosseno de 30 graus, então eu vou ter que usar. Só que aqui, pessoal, foge um pouco do padrão. Porque, vejam, esse ângulo de 30 graus que está aqui, ele é o ângulo entre o F1 e o eixo Y,
entre o F2 e o eixo Y. E as fórmulas que a gente normalmente trabalha são dos vetores com o eixo X. Inclusive, as fórmulas que eu coloco normalmente com o eixo X. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente descobre qual é o ângulo do eixo X, muito fácil, na verdade, porque isso aqui é 30 graus, aqui só pode ser 60, né? 60. Então, eu posso fazer isso. Ou então eu modifico as fórmulas, né? Lembrando, está aqui a minha trigonometria no triângulo retângulo. Vou ter que jogar para outra folha para vocês verem. Que eu poderia trabalhar, no caso, normalmente eu uso o cateto oposto como VY e o cateto adjacente como VX, tá? Por isso que o VX trabalha com cosseno e o VY com seno. Mas, se você quiser fazer o contrário, também dá, né? Então, você poderia trabalhar o cateto oposto como seno x, e aí o seno ia estar com Vx, e o cateto adjacente com Vy, e aí o cosseno ia estar com Vy. Tanto faz, tá? Muito bem. Eu vou desenhar aqui, quer dizer, eu já desenhei, né? As componentes vetoriais, olha. Projetando, então, no eixo x, eu tenho esse aqui, que é o F1x, componente x de F1, é a projeção de F1 em cima do eixo x. Eu tenho aqui o F1y, que é a projeção do F1 no eixo y. Ah, mas por que, que ele está aí e não lá em cima do eixo y? Que eu achei que ia ficar embolado. Mas, normalmente, a gente faz isso, né? A gente joga esse carinha aqui no meio, né? Seria o mais normal, né? Mas sem problema, pode ser sim também. Tanto faz, na verdade, é a mesma coisa. Eu coloquei aqui só para ficar nítido, ficar mais claro para todo mundo ver. A mesma coisa lá do outro lado, né? Então aqui eu tenho o F2Y, aí eu tenho o F2X, né? Projeções em X e em Y. Vocês vão observar que, olha, as componentes X, elas são opostas. O F1X está para a direita e o F2X está para a esquerda, tá? Agora, no eixo Y, elas estão no mesmo sentido, tá? As duas para cima, tá? Então, vamos lá. Como eu quero a resultante, eu vou fazer resultante com base no método da decomposição vetorial, tá? Então, vamos lá. Isso que eu já fiz aqui. Quem que é o F1x? F1x é F1 cosseno do ângulo, tá? Bom, no caso, o ângulo de 60, tá, gente? Porque é o ângulo com eixo x. Bom, eu não sei quanto que vale F, eu não sei quanto que vale F1, eu não sei quanto que vale F2, mas ele falou que eles têm o mesmo módulo F. Então, eu vou chamar esse módulo de F aqui, ó. Tá? Vezes o quociente de 60. Aí só fala assim, aí lascou. Não tem quociente de 60. Ele tem cosseno de 30. Ele tem seno de 30 e cosseno de 30. Como é que faz? Gente, aí tem uma particularidade que é muito simples e importante. Quando a soma de dois ângulos é 90 graus, tá? Isso a gente vê lá na trigonometria. Cosseno de um é igual ao seno do outro. E vice-versa, tá? É o que acontece aqui, ó. O 60 mais 30 é 90. Então, quer dizer que o cosseno de 60 ele é igual ao seno de 30. E, consequentemente, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 também. Aí, fechou.
Então, aqui vai ser f seno de 30. O seno de 30 é meio, então fica meio f, ou simplesmente f sobre 2. Vejam, se eu tivesse trocado e trabalhado com o seno, usando o f1x como cateto oposto, né? Que no caso o f1x seria o oposto a 30 graus. Esse f1x que podia também estar aqui, né? F1x podia estar aqui, então ele seria o cateto oposto a 30 graus. Eu chegaria no seno também, né? Cateto oposto sobre hipotenusa daria seno, então daria seno também. De qualquer forma, dá seno. Bom, F1y, F1 seno de 60, o F1 vira F, seno de 60 é cosseno de 30. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2F. Mesma coisa por F2x e por F2y. Eles vão ser iguaizinhos em módulo. Módulo é igualzinho. Por quê? Porque os vetores têm o mesmo módulo, né? Mesmo módulo. E eles têm o mesmo ângulo, né? Mesmo modo e mesmo ângulo, então vai ter o mesmo valor de componente. Tá? Agora, isso eu estou calculando as componentes separadamente. Agora, vamos fazer a resultante. O que a gente verifica lá no eixo X, que eu já comentei, ó. No eixo X, os componentes são opostas. Como é que a gente faz a resultante de dois vetores opostos, né? A gente faz a subtração, né? A gente faz a subtração. Então, eu vou chamar de resultante no eixo X, o F1x menos F2x. Só que F1x e F2x são iguais, é F sobre 2 e F sobre 2. Então, vai dar zero. No eixo X, a restante dá zero, tá? Elas são iguais e opostas, então uma anula a outra. Beleza. No eixo Y, não. No eixo Y, as duas são para cima. Então, elas têm a mesma direção, porém em sentido contrário. Como é que faz resultante de vetores na mesma direção no sentido contrário? É só somar. Soma escalar, né? Então, a resultante no eixo Y vai ser F1y mais F2y. Raiz de 3 sobre 2, F mais raiz de 3 sobre 2F. Que daria 2 raiz de 3 sobre 2F. Esse 2 cancela com esse 2 de baixo, vai sobrar raiz de 3F. Então, essa é a resultante no eixo Y. E como é que você acha a resultante total? Resultante total é um módulo de um vetor a partir de suas componentes, né? Lembrando que o módulo do vetor R seria a hipotenusa, o Rx seria o cateto adjacente e o Ry seria o cateto oposto. Como é que você acha a hipotenusa tendo os catetos? Teorema de Pitágoras, né? Então, R igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, só que o Rx é zero, né? Tá aqui, ó. Então, sobra só Ry ao quadrado, raiz de Ry ao quadrado dá Ry, e o Ry vale raiz de 3R. Tá? Então, quer dizer que o módulo é raiz de 3R. Mas ele pediu não só o módulo, veja, ele tem um módulo e ele tá olhando também o sentido, né? O sentido que ele pediu aqui, ó. O sentido é o mesmo sentido de F1y e de F2y, porque os dois estão no mesmo sentido, então a resultante dos dois vai dar no mesmo sentido. Que é para onde? Que é para o norte. É do sul para norte. Então, por isso que é a letra A. Raiz de 3F de sul para norte. Ok? Tranquilo? Essa decomposição costuma arrepiar uns cabelos aí. Como é que foi aí para vocês? Tranquilo? Muita gente tem dificuldade com essa decomposição vetorial aí. Boa. Gente, aproveita, tá? É a oportunidade que vocês têm de tirar as dúvidas, né? Então, não fica com dúvida, não, né? Aproveita a oportunidade, pergunta, tá? Pode perguntar no áudio se quiser. Às vezes, nossa, mas como é que eu vou escrever essa pergunta? Pode falar que eu ouvo aqui, né? Como diz o Igor Silveira.
Eu ouvo aqui e aí respondo vocês, tá? O Zema também falou ovo outro dia. É, é, então aproveita a oportunidade, tá? Para perguntar, é porque eu sei que é um assunto polêmico mesmo, né? Eu sei, é um assunto que é gargalo, né? Dificulta mesmo. As pessoas têm muita dificuldade com isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, sigamos. Sigamos. É, número 4, então, a gente tem aí uma figura que mostra os deslocamentos da formiga. Na verdade, é só o preto que é do enunciado, tá, gente? Vermelho ou azul fui eu que fiz. Então, a formiga sai do ponto I, faz um vetor, dois vetores, três vetores e chega lá no ponto F, que é esse pontinho final de preto aqui, né? Que eu até... Tá aqui, tal, porque eu desenhei o vetor ΔS ali no meio. ΔS de deslocamento, tá, gente? Bom, ele quer saber o módulo da velocidade média. Ele fala que se gasta 3 minutos e 20 segundos, né? E ele quer saber o módulo do vetor velocidade média. A velocidade média vai ser o vetor de deslocamento dividido pelo tempo, né? Pelo intervalo de tempo. Então, por isso que, primeiramente, eu preciso saber quanto que é o vetor de deslocamento. Nossa, mas ele não deu número nenhum, deu. Ele deu aqui, ó, 10 centímetros. Cada quadradinho desse aqui tem 10 centímetros por 10 centímetros, né? Então, na verdade, é só a gente contando os quadradinhos, né? Ó. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, primeiramente, o ΔS é o vetor de deslocamento. Ele começa no ponto de partida, termina no ponto de chegada. Então, esse ΔS é esse nosso vetor aqui, deslocamento. Tá, mas assim, de cara, eu não vou só contando quadradinho, não dá para saber. Mas contando quadradinho, eu descubro qual que é a componente x de ΔS, que é esse vetor azul, e também o ΔY, né, que é o outro vetorzinho azul. É só contar quadradinho. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui dá 10, 20, 30, 40. Então, o ΔS é 40 centímetros. Tá? Deixa eu até colocar um delta aqui, que eu esqueci do delta. Uns símbolos aqui. Delta. O delta S é 40 centímetros. Delta SX. Vou colocar ele aqui também. E o delta SY é 30. Ó, 10, 20, 30. Ok? Então, a gente tem 40 por 30. Vejam que os vetores azuis com o vetor vermelho formam um triângulo retângulo de novo, né? Acho que a fórmula que a gente vai mais usar hoje é a fórmula do triângulo retângulo. A gente está com um triângulo retângulo aí de catetos 40 e 30. Bom, a princípio a gente então vai fazer o quê? Vou jogar na Teorema de Pitágoras, né? Então, módulo do vetor ao quadrado, ou, se já quiser jogar na raiz quadrada, igual eu fiz aqui, é o vetor componente x ao quadrado, mais componente y ao quadrado. Componente x 40 ao quadrado, componente y 30 ao quadrado, 40 ao quadrado 1.600, 30 ao quadrado 900, raiz de 2, 500, que é 50. Quer ver um negócio fácil? Em vez de fazer conta todas assim, vocês já ouviram falar de triângulo pitagórico? Esse triângulo pitagórico, ele facilita muito a nossa vida. O triângulo pitagórico, ele tem lados proporcionais a 3, 4 e 5. Todo triângulo retângulo que vocês observarem a proporção
de dois lados com 3 e 4, com 4 e 5, com 3 e 5, pode saber que o outro lado é proporcional ao número que está faltando. Então, no caso, olha, 30 é proporcional a 3, 40 é proporcional a 4. É 10 vezes, né? Aqui é 10 vezes 3, aqui é 10 vezes 4. Significa que a hipotenusa é 10 vezes 5, 50. Viu como é que é fácil? 3, 4, 5, né? Então, 30, 40, 50. Ou 300, 400, 500. Ou 6, 8, 10 também. 9, 12, 15, tá? Isso ajuda bastante. Facilita muito as contas. Só de olhar aqui, ó, quem já conhece triângulo pitagórico já ia direto no 50, pronto, não precisava ficar fazendo essa conta toda. Ganha esse tempo, tá? Muito bem. Então, o deslocamento foi 50 centímetros em quanto tempo? Em 3 minutos e 20 segundos. Precisamos jogar tudo para segundos, porque a resposta está em centímetros por segundo. 3 minutos, 180 segundos, né? Com mais 20, 200 segundos. Então, nosso vetor velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS é o nosso 50 aqui, ΔT 200. Simplificando a fração, para quem não quer fazer a conta direto, poupar a conta, corta um zero para outro zero, vai dar 5 sobre 20. Simplificando por 5 vai dar um quarto. Um quarto é 0,25, né, gente? Então, 0,25 centímetros por segundo, letra B. B de beleza? E aí, pessoal? Tranquilo? A soma vetorial, decomposição vetorial, muita gente garra. Diga, Júlia. A sala hoje está mais vazia. O que aconteceu com o povo, gente? O povo está desanimando? Que é isso? É impressionante, né? Porque se você olhar no grupo do WhatsApp, tinha quase 100 pessoas, né? Vou até conferir aqui no WhatsApp. No grupo do WhatsApp tem 97 pessoas. 97 pessoas. A gente faz uma reunião, tem 28, né? 30. Chegou a 30 aqui. Brincadeira, cadê a turma, né? Enfim. Pronto, Júlia? Quer perguntar alguma coisa? Ou tá só anotando aí? Lembrando que depois eu mando o arquivo para vocês. Quando eu tiver o link do vídeo, eu mando para vocês também. Tá? Ô, Júlia. Tudo? Beleza. Então vamos lá. Número 5, bom, essa foi fácil demais, né? Mas é só para reforçar a ideia, né? Tá, mas você entendeu, né, Júlia? Se quiser perguntar, fica à vontade, tá? Mesmo depois que eu tiver passado por 5, não tem problema não. Pode perguntar lá no 4 que eu volto. No problem. Bom, o 5 é só lembrando aquela história, né? Beleza. Das grandezas físicas vetoriais e escalares, né? Lembrando que grandezas vetoriais são aquelas que possuem módulo, direção e sentido, e as grandezas escalares possuem apenas o módulo, né? Então, a gente viu aceleração é vetorial, força é vetorial, velocidade é vetorial, deslocamento é vetorial. Enquanto que massa, temperatura, tempo e energia são escalares. Mas aí você vai falar assim, mas como é que eu sei isso, né? Bom, aí você tem que pensar o seguinte, se você tem uma grandeza, né, igual, tá, força. Não, vou começar com o tempo. Se eu der um número para tempo, né, quanto tempo você gastou? 30 minutos. Essa informação está completa? Ela passa uma ideia de completude? O tempo gasto foi 30 minutos.
Passa a ideia de completude, não passa? Beleza. Agora, pensa no deslocamento, por exemplo. Se eu falar que eu fiz um deslocamento de 5 quilômetros, você sabe para onde que eu fui? Não, né? Vocês não sabem nem de onde que eu saí, na verdade, né? Veja, 5 quilômetros é aquela coisa que fica faltando, né? Só o módulo não resolve. Então, se falar 5 quilômetros, tá bom, mas de onde para onde, né? Então, falta direção, falta sentido. Então, é grandeza vetorial. Tudo bem? Tranquilo isso? Isso aí é fácil, né? Acho que isso aí é a parte mais fácil, na verdade, mas se tiverem dúvida nisso aí também, fiquem à vontade para perguntar, tá? Beleza. Vamos lá no 6. Algumas questões eu tirei naquele portal do Estude mesmo, que eu achei legal, tá? Inclusive, vocês devem ter visto que lá tem mais, vocês podem fazer, né? Sempre busquem mais, né, gente? O que eu faço aqui é só o mínimo mesmo, para não ficar debanando muito. Bom, então a gente tem três vetores, A, B e C. A e B tem módulo de 6 e 8, né? A é 6, B é 8, né? Então, 6 e 8. A e B, né? Respectivamente. Então, A é 6, B é 8, né? Ele fala que o módulo de S vale 10, né? E o módulo de D, o S é A mais B, vale 10. E o módulo de D, A mais C, é zero. Vejam, é uma confusão que o pessoal faz muito, né? Porque quando escreve assim, S é igual a A mais B. Mas se S é igual a A mais B, o A é 6, o B é 8, não era para S ser 14? Não, não é não. Só seria 14 se A e B tivesse a mesma direção e o mesmo sentido, que não é o caso aqui. Né? Não é o caso aqui. Na verdade, 6 e 8 me lembra aquela proporção do triângulo pitagórico 3, 4, 5. 6 é proporcional a 3, 8 é proporcional a 4, quer dizer que o próximo é proporcional a 5, é 10. Tá certo. Então quer dizer que esses vetores são perpendiculares, tá? Depois eu volto nisso. O módulo de D, que é A mais C, é nulo, quer dizer que o A e o C se anulam, né? Na soma. E aí ele chama de R C mais B e ele quer saber F, que é igual a S mais R. Fez uma confusão danada de letra aí, que eu vou tentar organizar aqui para vocês entenderem. Então, ele está querendo, na verdade, o objetivo do problema é isso aqui. F igual a S mais R. Então, olha o que eu vou fazer. Nós queremos o vetor F igual a S mais R. Mas eu sei que o S é A mais B. E eu sei que o R é C mais B. Então, o F, na verdade, ele é o A mais B, que é o S, né? No lugar do S, entrou A mais B, mais o R é C mais B. Então, é A mais B mais C mais B. Ok? Tá. Então, vou só juntar esse B com esse B. 1B mais 1B, 2B, tá? Então, ficou A mais C mais 2B. Só que foi falado lá atrás, que tá aqui, ó. O A mais C é nulo. Então, A mais C é zero. Se A mais C é zero, então isso aqui vai dar zero, essa soma aqui. Sobrou o quê? Sobrou 2B. Então, F é igual a 2B. Olha como é que facilita a vida. Se o F é 2B, o módulo de B é 8. 2B é duas vezes um vetor com o dobro do módulo de B, ou seja, 16. Pronto, matou. Letra A. Eu nem precisei usar aquela história do 10 unidade, né, mano?
Não precisei usar esse 10 aqui. Tem jeito de fazer com, mas dá muito mais trabalho, assim é muito mais tranquilo. Ok? Fazendo dessa forma foi tranquilo. Simplificou bem, né? Nem precisei fazer desenho, né? Com mais light. Muito bem, vamos lá. Podemos para o próximo, então? Alguma dúvida aí? Então vamos lá. No 7. Vamos lá no 7. O vetor posição de um objeto está aqui, que é esse vetor S. Eu destaquei ele em vermelho, mas ele já estava aqui, né? Ó. Eu só coloquei a reta vermelha em cima dele para dar um destaque, porque ele está meio apagadinho. Ele está aqui, ó. Vetor S, e ele está desenhado no eixo X e no eixo Y. Ele quer saber em metros o módulo desse vetor, né? Então, também vou usar o teorema de Pitágoras. Aí eu peguei tipo aquele que a gente fez lá em cima, o SX, que é essa componente aqui do eixo X, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, e o SY, que é 10 aqui, né? Então, aí eu coloquei já aqui, já está no Teorema de Pitágoras, a gente acaba usando muito isso, né? Teorema de Pitágoras, aí sx quadrado mais sy quadrado, o sx é 5, né? O sy é 10, 5 ao quadrado 25, 10 ao quadrado 100, raiz de 125. Assim, nossa, uma raiz de 125, né? Como é que eu vou fazer a raiz de 125? Vai pelas raízes mais próximas, né? Porque, tipo, a gente sabe que 10 ao quadrado... Opa! A gente sabe que 10 ao quadrado é 100, não é isso? 10 ao quadrado é 100. Opa! A gente sabe que, bom, imagino que vocês saibam, né? 11 ao quadrado é 121. Facinho de fazer, né? 12 ao quadrado, isso é fácil da gente ir fazendo também, para quem não lembrar, é igual a 144. Então, quer dizer, raiz de 125 está muito perto aqui, né, de 121, né? Está bem pertinho. Então, por isso que ele é 11 alguma coisinha. 11,2, que é a letra D, né? Beleza? Então, vai para aproximação, tá? Não tem que ser exato mesmo. Você não vai estar com calculadora mesmo, né? Vai para aproximação. Tudo bem? A gente acaba chovendo um pouquinho no molhado, né? Repetindo muito essa história aqui. Mas é importante, né? Você tendo as componentes do vetor, a componente x e a componente y, você acha o módulo do vetor através do teorema de Pitágoras aqui. Já é 5 horas, galera. Já tem 1 hora que a gente está aqui. Mas acho que agora não vai demorar muito mais, não. Tranquilo. Número 8, então. Qual a relação entre os vetores M, N, P e R da figura? Bom, vou até voltar ao enunciado original. O enunciado original só tinha isso aqui, né? Aí eu peguei e meti um vetor aqui no meio, um vermelhinho. Por quê? Porque eu vou separar esses dois. Eu vou meter esse vermelhinho no meio e vou separar, ó. M mais MN, ou seja, aqui é M mais N. Essa soma vetorial aqui é M mais N. E aqui, P mais R. Vejam que eu separei, mas na verdade, esse carinha aqui é o mesmo carinha, ele é igual a esse. E ele é igual a esse aqui também, ó. Tá? Claro que aqui está numa versão
menor, proporcionalmente menor, mas aqui eu fiz uma proporção maior, né? Mas vejam, e observem que aqui, ó, está somando pela regra do polígono. A gente está com o vetor M, no final do vetor M, eu coloquei o vetor N, e aí eu liguei o início de M ao final de N. Aí deu esse vetor vermelhinho. E aqui a mesma coisa, ó, eu desenhei o vetor P, no final do P eu botei o R, depois eu liguei o início de P ao final de R. Deu esse vetorzinho aqui, né? Então, esse vetor é igual a isso. Ou seja, a soma de M com N vai dar o mesmo vetor da soma de P com R, que é isso aqui, ó. P com R, N com N. Então, essas somas são iguais, tá? Aqui, deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Aí. Então, esse primeiro aqui é o M mais N, ou N mais M, né? E o outro, porra, de que absurdo, né? Não faz o que a gente quer, né? Subir de novo. Aí. E o outro é o P mais R aqui, ó. P mais R, o R mais P, né? A ordem dos fatores não altera a soma. Então, a gente viu que é igualzinho. Aí, talvez, você fica assim, nossa, mas como é que você enxergou isso, né? Hoje até vi uma frase na internet, que eu acho que é de René Descartes, né, que é o pai do plano cartesiano, que sintetiza muito essa ideia. Quando você tem um problema complexo, a melhor forma de resolvê-lo é dividi-lo em problemas simples. Então, você divide em algumas partes simples. Foi o que eu fiz aqui, né? Eu separei a soma de quatro vetores que não estavam somando, né? Vejam que o final de N estava no final de R, estava uma bagunça. Eu separei 2 a 2 para ficar mais simples, e aí eu vi que o M pode somar com N, eu vi que o P pode somar com R, né? Então, é a forma que a gente tem, né? No caso aqui, você olha essa figura, a primeira coisa que você pensa é dividir no meio. Bom, pelo menos eu penso, né? Então, pega, separa, redesenha, né? Que aí você consegue dois desenhos mais simples, que é bem tranquilo. Isso eu vou fazer no próximo também, no número 9. Ok, pessoal, entenderam aí qual que é o lance, né? Aí é tentativa e erro mesmo, né? Não tem jeito. Claro que eu, assim, tenho mais experiência com isso que vocês, né? Então eu enxergo esse tipo de coisa mais fácil. Mas isso a gente aprende com treino, tá? Com, com o tempo, né? A gente vai percebendo essas coisas. Que bom, Giovana. Entendeu? Tá bom. Beleza, então letra C. Muito bem, ó, esse negócio de dividir cabe aqui no 9 também, ó. Eu sei que muita gente ficou na dúvida aí. Se, gente, nossa, agora eu vou somar 6 vetores. Bom, o detalhe é que todos eles têm módulo igual a 8, né? Isso facilita a vida. Ele quer saber a resultante dos 6. Veja bem, é um hexágono, ó, hexágono regular. Vamos ver como é que está a geometria de vocês, né? Geometria de vocês, como é que está essa geometria? Hexágono regular. Bom, aí olha só, já vou até entregar o ouro aqui. Eu ia fazer a pergunta, mas não entregar o ouro. Eu vou separar isso aqui também. Olha como é que eu separei, ó. Eu peguei esses dois primeiros vetores aqui, que são esses dois lados do hexágono aqui. Separei. Separei os outros dois também de cá, que aliás
é a mesma coisa praticamente, né? Só invertido, né? Um é a imagem no espelho do outro, né? E ainda sobra esse vetor de cima e o vetor de baixo que eu estou colocando aqui, que eles têm o mesmo modo e a mesma direção. Então, eu tô separando isso aqui em 3 somas. Nesses dois, nesses dois. Assim, nossa, mas da onde que saiu 120 graus? Do hexágono regular, né? Então, se você for pesquisar lá na matemática, você vai ver que o ângulo interno, todos os ângulos internos de um hexágono regular medem 120 graus. Tá? Isso é característica do hexágono. Consequentemente, né, os ângulos externos medem 60 graus, mas enfim. O importante é que os ângulos internos medem 120. Bom, então, no caso, a gente tem... A gente vai usar leitos cossenos agora, porque 120 graus não é nenhum caso particular. Bom, na verdade mas naquele vídeo não fala. Então, como naquele vídeo não fala, eu não vou usar isso de cara, mas eu vou demonstrar isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a princípio, você tem que fazer o vetor S, que seria o vetor soma desse com esse, é igual ao módulo do primeiro vetor, mais o módulo do segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. No nosso caso, os dois vetores são iguais a 8. E o ângulo é 120 graus, né? Então, vai ter 8 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 8 vezes 8, vezes cosseno de 120. Tá? Então, aí o S quadrado vai dar 64, 64, 2 vezes 64. O cosseno de 120 é menos meio, né? 120, se você é um ângulo do segundo quadrante, se você reduzir ao primeiro quadrante, é só diminuir 180, 180 menos 120 vai dar 60. Ele tem o mesmo cosseno de 60, porém com sinal trocado, porque no segundo quadrante cosseno negativo. Ixi, não lembra nada disso? Galera, trigonometria. Bom, a alegria para vocês é que sendo 120, vocês vão ver que lá no final vai facilitar bem, tá? Então, olha só. Aqui vai dar 64 mais 64, 128. Esse 2 com esse meio vai cortar, vai virar 1. Mais com menos dá menos, 64 vai dar 64. S quadrado 64, S deu 8. Ó, deu 8. Ué, mas eles não eram igual a 8? Pois é. E aí vem a particularidade, que se você souber essa particularidade, você não precisa nem preocupar com cosseno, nem nada. Toda vez que você tiver dois vetores iguais, formando o ângulo de 120 graus, você vai ter a resultante igual ao vetor. Então, você tem dois vetores iguais com ângulo de 120, você vai ter a resultante igual ao módulo deles. O módulo deles é 8, a resultante dá 8. Aí facilita bem, né? Mas isso é só para 120 graus, tá, gente? Então, olha só, olha o que vai acontecer. A gente tinha essa soma, vai dar 8, e se você fizer o diagrama, no caso aqui está na regra do paralelogramo, ó. Esse vetor é paralelo a esse é paralelo a esse, aí a regra do paralelogramo vai dar exatamente horizontal, tá? E do mesma forma, o segundo caso, né, que era esse caso aqui, também dá o mesmo, dá 8 aqui, dá 8 aqui. E além disso, tem os dois de 8 aqui também. Tá todo mundo na mesma direção, no mesmo sentido. Então, é só ir somando todo mundo. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32. Letra D. Tá? Ok? Mas tinha que saber, né, que o ângulo interno era 120, porque senão ficava difícil, né, de adivinhar, né? Por isso que é importante saber um pouquinho de geometria básica. Beleza? Ok aí? Esse é talvez um dos mais difíceis aí da lista, principalmente por causa dos 120 graus, né?
Mas os desenhos ajudam muito, né? Se você vai fazendo os desenhos, você vai percebendo, né? Se você fizer a resultante aqui e medir com a régua, né? Se você faz essa resultante aqui, mede com a régua, vocês vão ver que ela dá exatamente igual às outras, né? Então, meio por dedução, você já sabe, tá? Ah, mas no Enem não tem régua. Aí você usa um lápis, né? Aí você usa a caneta como régua, o lápis, enfim. Adapta a régua aí, se vira com o que você tem, né? Beleza? Joinha. Então vamos lá pro 10. Número 10, então está partindo de São João del Rei, um automóvel desloca sucessivamente pelos diferentes trechos retilíneos. 100 no sentido leste. Aí eu vou mostrar o meu desenho para vocês aqui para ficar mais claro, ó. Usando aquela mesma rosa dos ventos lá de cima, tá? Ó. Deixa eu buscar ela lá. Essa aqui. Vou usar ela aqui de novo. Norte para cima. Então, a gente vai ter aqui, ó, 100 quilômetros no sentido leste. É esse vetor aqui, ó. 100 quilômetros no sentido leste. Esse. 70 no sentido norte é esse aqui. 70 no norte. Tá? Vai acompanhando aí, ó. Vai seguindo. 70 no norte. 50 no oeste. Tem esse aqui, 50 no oeste. 30 no norte de novo. Então, mais 30 no norte. E 50 no oeste de novo. 50 no oeste de novo. Gente, é importante você fazer o desenho proporcional, tá? Então, como assim? Então, eu fiz aqui, ó. Esse vetorzinho aqui, ele está representando 100 quilômetros. O que que eu fiz? Eu desenhei ele com 5 centímetros, olha. Deixa eu ver se aparece para vocês aqui. Ah, não, ele não apareceu aqui, não. Ele ia aparecer se eu fizesse isso aqui. Aqui, ó, 5 centímetros, tá vendo? Aí, ele tem 100 quilômetros, 5 centímetros. Aí, esse aqui, que é 70, aí se você for olhar lá, ele tem 3,5, então é proporcional, tá vendo? 50 centímetros, né? No sentido oeste, esse aqui vai ter 2,5. Tá? Ó, proporcional, ó, tá? Tem que desenhar proporcional. Esse 30 aqui vai ser o quê? 1,5. Tá vendo? Você tem que fazer um desenho proporcional, senão você não dá certo. Bom, mas vocês vão perceber que é o seguinte, 100 para leste. Esse 100 para leste que ele faz aqui, ele volta em duas etapas. Ele volta aqui 50 e aqui 50. Então, no final da história, ele está na mesma reta que ele saiu. Que ele andou 100 para leste, mas andou 100 para oeste também. E aí ele foi 70 para norte, depois mais 30. Então, no final da história, dá 100. Bom, a vantagem de fazer o desenho proporcional, olha, é quando você faz isso aqui, ó. Ah, ele aqui até com 4,9. Mas ele dá 5, tá vendo? Ele dá 5 também. 5 para mim é o meu 100 lá, ó. A restante dá 100. Mas aqui era tranquilo, porque 70 mais 30, né? Vai dar 100 aqui. 100 no sentido norte, que é a nossa resposta, letra C. Beleza? Então, um bom desenho, feito com cuidado, feito com proporção, ajuda muito. Perguntas? Pode falar, tá, gente? Fica à vontade, interromper. Aproveita para tirar as dúvidas, porque vetores é uma coisa que a gente está sempre usando mesmo.
Vamos continuar usando na semana que vem, que a gente vai mexer com forças, leis de Newton, tá? Muito bem, e finalmente chegamos ao número 11, que vai ser tiro e queda, tranquilo. Ele vai falar aqui de um pequeno avião que tem aceleração e ele forma um ângulo de 45 graus com um plano horizontal. Sabendo que o componente horizontal é 6 metros por segundo quadrado, quanto que vale a componente vertical? Então tá aqui, ó. Eu estou chamando a componente horizontal de AX, a componente vertical de AY, tá? E aí a aceleração está aqui, é o A no meio. Forma um ângulo de 45 graus aqui. Então, a princípio, o que acontece? O AX é o A cosseno de 45, o AY é o A seno de 45. Só que, tanto o seno quanto o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, como é o mesmo vetor e o seno é igual ao cosseno, o que acontece? As componentes ficam iguais, né? As componentes ficam iguais, que, aliás, é uma particularidade do ângulo de 45 graus, né? Toda vez que um vetor é inclinado de 45 graus, a componente x é igual à componente y. Está exatamente no meio do caminho, né? É um triângulo isósceles, lembra? Um triângulo isósceles tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então, o AX é igual a Y, toda vez que for 45 graus. Então, se a componente horizontal é 6, a vertical é 6 também. Tranquilo? Facinho, facinho?